Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão e agora, nesse momento, começa a nossa resenha com a participação do jornalista John Coutrin. John, boa noite para ti, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Olavo, boa noite a você, boa noite a todos, nossos amigos, telespectadores, todos que acompanham o Tá Na Hora Maranhão e a resenha política, né? Desde já, Olavo, agradecer às pessoas que sempre nos abordam pela rua, que ouvem o programa. Desculpa não gravar os nomes, né? Elas pedem, fala meu nome lá que eu estou escutando o programa na rádio, ouvindo vendo na TV, mas se sintam abraçados, obrigado pelo carinho, pelo prestígio da audiência aqui no Tá Na Hora Maranhão e que vocês continuem conosco, né? E obrigado aí pela confiança no nosso trabalho. Maravilha, você falou de colega? Uhum. Tem uma colega que é blogueira, que ela me encontrou também. Foi? Ela falou, manda um abraço para mim que eu assisto todo dia. A Sueda. Ah, sim, né? Jornalista, né? Isso, jornalista. E aí ela sempre assiste a gente aqui, sempre está acompanhando o nosso Tá Na Hora. E obrigado também, rapaz, deixa eu ver aqui não logo, esquece, John. Boa noite, eu e minha esposa Elizabeth estamos ligados no Tá Na Hora Maranhão, direto de Imperatriz. Valeu, amigo, brigadão. É o Mark Roberto Costa, tá aqui comigo no Instagram, @OlavoSampaio. John, vamos logo dar início ao nosso papo de hoje, porque hoje, quarta-feira, a Câmara de São Luís aprovou por unanimidade o orçamento da capital para o exercício de 2026 e com emenda garantindo 15 milhões de reais para a implantação gradual do passe livre estudantil. Bom, a novela, minha gente, terminou, mas ficou esse pepino, John, para a prefeitura, a implantação do passe livre. Como é que fica isso agora? Olha só, como você bem disse, foi colocada essa emenda do passe livre, também está no plano plurianual. E aí, Olavo, é importante dizer, ressaltar que essa votação ocorreu hoje cumprindo a determinação da Justiça. Né? Eles votaram em primeiro turno, o vereador Dr. Joel do governo colocou para ser votado em urgência, ou seja, votar em primeiro e segundo turno, mas ficou para depois do Carnaval, não é isso? E aí o vereador Dr. Joel não conseguiu para que fosse votado no mesmo dia, ali à base do prefeito, na verdade, e ficou para depois do Carnaval e foi votado cumprindo o interstício. E nesse dia de hoje, cumprindo certinho o interstício, foi votado em segundo turno e o orçamento foi aprovado, não é? Ali cerca de, se eu não me engano, aqui ficou, Olavo, por 6 bilhões, não é isso? 6 bilhões. Exatamente. 6 bilhões, além da questão que o Olavo ressaltou da emenda para o passe livre. O vereador Raimundo Penha, que elaborou o relatório, ele até agora há pouco falou em entrevista à rádio, dizendo que colocou a possibilidade para o prefeito Eduardo Braz de fazer um remanejamento, não é isso, Olavo? Fazer um remanejamento ali para que possa cobrir esses gastos do passe livre, não é? E, portanto, para que o prefeito possa implantar. O próprio vereador Raimundo Penha também informou que esse passe livre estudantil pode ser implantado de forma gradual, começando pelos estudantes da rede municipal e talvez abrangendo todos os estudantes públicos aqui da capital, não é? De escolas públicas. Escolas públicas, exatamente. Sim. Começando pela rede municipal, escolas públicas da prefeitura e depois abrangendo as outras escolas públicas. Que eu acho que, na verdade, eu entendo que o passe livre deve ser só para a escola pública. Eu entendo dessa forma. Para particular, não é? Pelo menos para começar. Começa com as escolas públicas, porque senão seria um gasto exorbitante. Exatamente. Seria um gasto exorbitante. Talvez esses 22 milhões dê para começar nas escolas públicas do município. Talvez. A gente tem que ver esse gasto. A gente não tem essas contas, Olavo, não é? A gente não sabe realmente qual será o gasto total, mas o vereador Raimundo Penha explicou que tem esses 22 milhões e que o orçamento da CMTT é algo em torno de 128, 130 milhões, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.
Então, ele poderia também ali fazer o remanejamento da CMTT, não é? Mas não é algo tão simples. É algo complexo lá, a gente tem que saber realmente o número de estudantes da rede pública que usa, claro que a maioria que usa o transporte público, não é? E saber o número de passagens e qual seria realmente o valor para que a prefeitura custeie. Já tem o subsídio, que já é uma confusão danada, vocês sabem disso, né? Do subsídio. E Central Praça Livre também, né? Lá vai... O subsídio está em torno de entre 5 e 7 milhões de reais, porque ele depende, né, John? Por mês. Eu acreditava que isso era um repasse fixo, mas a informação, inclusive nessa última greve que teve, houve a informação de que ele é responsável, ele é enviado à medida que o transporte funciona, né, com X passagens, com X a frota, né? Frota circulando. Inclusive, era a alegação, uma das alegações do prefeito Eduardo Braide, dizer, opa, se está rodando com 80% da frota, paga-se 80% do subsídio. Exatamente. Né, que houve aquele impasse todo, empresas deixaram de pagar, aquela coisa toda, e a gente sabe a história como acabou a greve. John, é importante a gente ressaltar porque existem posicionamentos diferentes, tanto dos vereadores de oposição quanto de situação. Uma coisa que a gente pode observar e que eu também vi, obtive informação, é de que não houve um estudo técnico prévio, foi uma coisa meio que empurrada, mas todos votaram a favor para esse passe livre, embora não tenha havido ainda esse estudo técnico, essa coisa toda muito elaborada, como foi, por exemplo, no município lá de Fortaleza, capital do Ceará. E você falou um dado importante, a gente tem números aqui do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte, que no mês de janeiro deste ano foram quase 830 mil passagens, o que dá cerca de 22 milhões de reais, ou seja, fica ainda algum percentual desassistido, Nesse caso, 830 mil passagens de ônibus. De ônibus, de estudantes nesse período de janeiro, né? Certo. E não é o total da população de São Luís, né? Não, só de estudantes, para você ter uma noção, 830 mil passagens. Isso, quase 830 mil, 829 mil passagens de estudantes no mês de janeiro, ou seja, há um número bem maior, a demanda é muito maior do que realmente os 15 milhões, o que reforça a necessidade de Estado e município sentarem para conversar, né, John? Porque... Eu avalio que a prefeitura, pelo menos para começar o passe livre, cubra as despesas só dos estudantes da rede pública do município. Agora, se fizer uma parceria com o Estado, é uma outra história, não é? Já ajudaria. E escola privada, não é? Então, para começar, seria necessário, portanto, aí, começar com os estudantes de São Luís, da rede pública de São Luís, né? Para... pelo menos o passe livre ser implantado. Na minha avaliação, já é um avanço. Já é um avanço. Começar dessa forma. Verdade. Só para finalizar, eu trago essa informação aqui, que foram 3 emendas. Isso. E também eles dizem que vai amarrar a administração, porque você viu ali que o prefeito ele vai ter que agir de acordo com aqueles percentuais. E aí eles dizem que vai acabar amarrando a gestão da prefeitura nessa questão de execução de obras, enfim, essa coisa toda. Importante para finalizar e a gente virar a página desse orçamento, que, meu Deus do céu, vou te dizer, muita coisa aconteceu aí para essa votação. Houve um incremento, minha gente, de mais de 13 milhões de reais para o repasse à Câmara dos Vereadores nesse ano de 2026. Quase 1 milhão por mês, né? A mais. A mais. Né? Ela salta de 166 milhões de reais para mais de 170, quase 180 milhões, mais de 180, quer dizer, 179 milhões de reais, ou seja, esse incremento de cerca de 13 milhões de reais para o Executivo Municipal nesse ano, que já recebia por volta aí entre até 15 milhões de reais por mês, um incremento mais de 1 milhão para as contas para a receita da Câmara Municipal. A gente volta a falar sobre esse assunto. Só para a pessoa de casa entender. Quase 180 milhões de dinheiro é passado pela Prefeitura para a Câmara, viu, gente? Isso. É constitucional, está na lei, não é? Quase... Todo mês. Todo mês. Não, no total por ano. Perdão, por ano, verdade. 180 milhões que a Câmara Municipal de São Luís recebe. Aí fica a pergunta, né? A gente chega na Câmara e não tem nem café. É sério. Nada contra as moças lá do café, que são maravilhosas. Não é por elas, não.
Aí chega na Câmara, já vê até vídeo de rato por lá, né? Gabinete caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços, né? Pois é, servidor reclamando que né, foi pago, acho que o 13º, gente exonerada a todo tempo, não é? Corte na folha, mas parece que não sei para onde está indo, 180 milhões, né? Cabe investigar, o Ministério Público, Tribunal de Contas, investigar. Esse incremento aí no dinheiro que é repassado da Prefeitura para a Câmara Municipal de São Luís. Agora sim, meu caro John, a gente segue aqui com o assunto. Olha, vou te dizer um negócio, Câmara Municipal sempre rende muito aqui na nossa, não só aqui na nossa mesa, aqui na nossa bancada, mas nas rodas aí sobre política, sim, a Câmara sempre rende. Vamos girar. Vamos lá. Hoje, em entrevista, a deputada Rosiana Sarney assegurou que não descarta a possibilidade, John, de ser candidata a senadora, né? Por sinal, o nome da parlamentar aparece em pesquisas e aparece bem avaliado. A gente tem um trecho, né, dessa entrevista, a gente coloca antes para depois a gente analisar melhor. Vamos ver. Claro que eu estou focada na minha saúde, mas você tem que ter futuro pela frente, você tem que ter sonhos. A pessoa que não tem sonhos não vai para lugar nenhum. E eu tenho meus sonhos, claro que eu tenho. E eu penso... E eu nunca parei de fazer política, mesmo nos momentos mais complicados eu fiz, eu falei com todo mundo. Agora, se você perguntar o que você está pensando daqui para frente, eu agora que cheguei, vou ver quais são as condições, qual é a realidade do Maranhão, que eu estou vendo que está um pouco complicada. Então eu vou estudar qual é a realidade, se eu tenho condições, o que eu posso, né, pretender, vamos dizer assim, no futuro e o que eu puder ajudar, evidentemente que eu vou ajudar. Tem de ver qual a minha possibilidade de uma candidatura assim. Se eu tenho chance de me eleger, eu não vou entrar numa aventura. Então, evidentemente que eu vou estudar as possibilidades que eu tenho. Não descarto uma possibilidade de ser candidata a senadora, como não descarto de ser candidata a deputada federal, como também não descarto de não ser candidata a nada. Tá aí, né? Assim, a Rosiana falou que a situação do Maranhão é pouco complicada. Eu acho que é muito complicada. Não é pouco, não é muito complicada. A Rosiana Sarney, ela foi candidata na eleição passada, deputada federal. A gente viu que ela não fez campanha, né? Muita campanha para deputada federal. Se esperava que o MDB elegesse, Olavo, 4 a 5 deputados federais. Porque nas contas dele, a Rosiana teria 200 mil votos. Rosiana Sarney teria 200 mil votos. Ia puxar muitos votos. Ia puxar muitos votos. No final, Rosiana teve 97 mil e Hildo Rocha 96.200 votos. Uma diferença de 700 e poucos votos. E a Rosiana, portanto, né, quase perde essa vaga para o Hildo Rocha. Ela não teve nem 100 mil votos. Mas por quê? Porque a Rosiana não fez campanha também. Ela não fez campanha, não visitou os municípios, tal, essa coisa toda, não é? A Rosiana hoje, ela é defensora da candidatura do Orleans. Quando o Lula esteve lá visitando a Rosiana Sarney lá no hospital, ela falou com o Lula de política, não é? De política. Adoentada ali, mesmo ela falou de política com o Lula, interceder pelo Orleans e falou do Maranhão, da situação do Maranhão, né? O Lula já tinha posse de pesquisas realizadas pelo PT no Maranhão. O Lula chegou até a falar do Eduardo Brade, né? Quem é Eduardo Brade? Como é que está Eduardo Brade lá em São Luís? Mas assim, a Rosiana só vai definir candidatura mais na frente. Não é? Ela disse que não pode ser candidata a nada, mas eu acho que se ela tiver saúde, Rosiana tiver saúde, ela vai ser candidata, sim. Ou a deputada federal, ou até a possibilidade de ser candidata a senadora. Mas vai depender das chapas a serem montadas. Né? Porque, vamos lá, que o Lula não fique com já falar sobre isso, né? Não fique com o Brandão. Ela pode ser candidata a senadora na chapa, né, do próprio Orleans. Se fala de Iracema também, não é essa coisa toda. Então, a gente já falou aqui, inclusive, a possibilidade dela ir para o PT e disputar uma vaga. Hoje ela está no MDB, né? A família dela tem muito prestígio dentro do partido, o ex-senador José Sarney. Mas ela vai esperar. E se ela não for candidata a senadora, ela vai ser candidata a deputada federal. E pronto, é isso, né? A reeleição. A reeleição. Agora, John, não sei se você ficou sabendo, houve aí um burburinho, uma informação de bastidor, de que o próprio irmão, o Fernando Sarney, estaria articulando essa candidatura dela ao Senado, mesmo diante que a gente viu, acompanhou, o nome dela sempre aparece em pesquisas de intenção de voto
para tudo, é governo, é Senado, é tudo, o nome da Rosiana aparece e talvez esse seja um dos problemas, porque como ela é já uma figura já mais conhecida. Exatamente. Inclusive eu ouvi ela falar, viu, na campanha passada, ela disse o seguinte, eu estou num grande dilema, por quê? Porque as pessoas dizem, Rosiana, você já está eleita, e ela acredita que isso, inclusive, podia atrapalhar ela. Eu acho que atrapalhou, Atrapalhou. Eu acho que ela acreditou, porque ela não fez campanha, né? Não visitou a cidade, não falou com o prefeito. Aí é só quem estava na lembrança. Opa, ela é candidata, lembrando, aí vai voltando. Eu me lembro do Castelo. O Castelo era assim também. O Castelo se elegia dessa forma, não é? Com os votos de que foi beneficiado pelo governo dele, não é? Muita gente votava nele, porque ele ajudou muita gente também, não é? Sabia que era candidato, acabava votando nele. Vou votar nesse aqui. Não tinha aquela votação estrondosa, mas dava para ele se eleger. É verdade. Vamos girar aqui? Vamos lá. Porque, John, em Brasília, o governador Carlos Brandão esteve reunido com o presidente nacional do PT, mas até o momento continua a indefinição do apoio do partido aqui no Maranhão. Como a Rosiana falou, complicado, né? Situação dessa política toda. Quando é que vão bater o martelo, John? A gente vai ver algo definido. Olha só, o governador Carlos Brandão foi lá em Brasília ouvir do próprio Edinho Silva, presidente nacional do PT, se realmente era isso mesmo que saiu na imprensa, de que o Edinho Silva, presidente nacional do PT, teria vetado o nome do Orleans Brandão, ou seja, que o PT não apoiaria o Orleans Brandão porque ele não estava bem nas pesquisas, qualitativas, que o partido encomendou, né? Então, Brandão foi lá para conversar com eles, até para elencar as contras-razões, não é? Colocar a sua versão, colocar o outro lado da história, não é? Mas que a gente sabe que mesmo o Brandão dizendo que não pode mais apoiar, não é? Os dinistas, candidatura do Camarão, porque perdeu a confiança, aquela coisa toda. Mas o Edinho Silva teria dito que é isso mesmo, viu, Olavo? Que hoje são remotas as chances do PT apoiar o Orleans, não é? Eita! E junto com a Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann também estava presente. Ah, é? Estava. E que ele sugeriu, né? Mas, pai, é melhor cumprir o acordo lá no Maranhão, que foi feito na eleição passada, não é? A gente te quebra, dá um candidato a senador. Foi isso que o Edinho teria dito, não é? Agora sim, a gente sabe da pressão que o Lula está levando, as pressões supremas, para apoiar a candidatura dos ex-remanescentes do grupo dinista, não é? Vai apoiar a candidatura do grupo dinista, que hoje é Felipe Camarão. Ele não quer se dispor como ministro supremo, mas também não quer perder o apoio do Brandão. A melhor saída para o Lula hoje seria a neutralidade. Não apoiaria nem o candidato Brandão e nem o candidato dinista, não é? Por Brandão, maravilha, excelente. Seria excelente. Mas por dinista seria muito ruim. A neutralidade, né? A neutralidade seria muito ruim. Por dinistas interessaria o Lula apoiando, porque é um cabo eleitoral muito forte no Maranhão. E aí o apoio do Lula alavancaria essa candidatura dinista, não é? Na avaliação deles. Talvez a saída, o Lula não queira conversar com o Brandão não queira conversar com o Lula, talvez para ouvir também o Lula falando isso, né? Que não pode e tal, essa coisa toda. Mas a saída do Brandão, ele já disse, candidatura irreversível do Orleans e fica até o final do mandato. Então, como diria o ditado popular, ele peita o Lula e vai fazer campanha do Orleans. John, com o grupo dele. É verdade. Deixa eu te dizer um negócio, outra possibilidade que você está falando aí, eu estou fazendo aqui um mapa no meu cérebro de toda essa articulação aí. E já está acabando o programa, eu vou lançar uma bomba aqui. Vai. Falei hoje com uma pessoa, olha, minha gente, e disse que é muito grande a possibilidade de uma composição, vê lá, Eduardo Braide e PT. Meu Deus do céu, será, John? Talvez no segundo turno, né? Eu não sei. A gente vai... Jogou a bomba e vai esperar para amanhã. Amanhã a gente volta aqui com o nosso Tá Na Hora e saber dessa possibilidade. Não é possível, desde que o Braide tope, que eu acho nesse primeiro turno difícil ele topar isso. Quem está falando com a gente diz que o passe livre vai custar muito caro, é a Maria. Obrigado pela participação de todo mundo. A gente volta amanhã com essas e outras informações. A gente vai se aprofundar nesse debate. Obrigado. Amanhã a partir das 6h30 aqui na Difusora. Fica com Deus. Beijo grande. Até lá. Tchau. Opa, até amanhã. Boa noite.